Boa noite, irmãos. Graças a paz seja com todos. Nós estamos celebrando, né, relembrando a Reforma Protestante, liderado por Martinho Lutero, né, na cidade de Wittenberg, que é Wittenberg, né, alemão, né, Wittenberg, que é uma cidade próxima de Berlim, 80 quilômetros de Berlim. A cidade hoje ainda é uma cidade bem conhecida, de 45 mil habitantes, né? Mas ela tem um significado histórico muito grande. A Alemanha é um país luterano, né? E ela é o que é, a potência econômica que desenvolvimento não só econômico, mas científico. Eu devo grande parte a isso, né? Onde a mão de Deus está, né? Sempre há prosperidade. Aliás, isso foi uma das consequências, né, da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, com Martinho Lutero, ela não foi um processo tão imediato, foi um processo meio longo. Não vou entrar em muitos detalhes, o pastor Fernando hoje de manhã já fez uma exposição histórica da igreja, e o que culminou nesse momento de inflexão na história, eu diria, da humanidade, né, principalmente do Ocidente. Muitos teólogos, estudiosos, não só de teologia, mas de ciências políticas, dizem que o Ocidente, né, principalmente a Europa, é fruto do protestantismo, né? Lutero não foi o único, teve outros que já vieram antes e outros que se engajaram nesse movimento, como Zwinglio, como Calvino, que acabou se tornando até mais influente, até próprio Lutero, né, Armínios, entre outros, e que aproveitaram esse momento histórico, né, e entraram nessa reforma, né, levando uma nova visão para toda a Europa, principalmente a Europa mais ao norte, mais do norte da Europa, né. O sul ainda ficou um pouco controlado por Roma, né, principalmente a Península Ibérica, Portugal, Espanha, a parte da França, né, e a Itália ainda ficou um pouco sob a tutela do papato, da Igreja Romana, né. Inclusive aí, eu não sei se você sabe, há uma preocupação aí na política, né, sobre o Estado laico, né. Quem defendeu o Estado laico foi Martinho Lutero, né, justamente para tirar essa influência da Igreja Católica, né, não vou nem falar católica, Igreja Romana medieval, sobre os estados europeus, né. Então, e por isso que Lutero teve grande apoio dos governantes daquela época, porque eles viram nesse momento uma oportunidade de se desvincular da tutela, vamos dizer assim, mesmo das rédeas do governo romano. Teologicamente, né, nós consideramos como Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, como o grande gatilho, né, para a reforma. Então, Romanos 1, vamos ler Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse texto, embora esteja em Romanos, descrito em Romanos, e nós lemos na introdução também do culto, em Gálatas, ele também se encontra em Hebreus 10, 38, né, mas ele é tirado de Abacuque 2,4. Lá em Abacuque 2,4, que essa frase, né, é colocada, né? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O livro de Abacuque é interessante, porque também foi um momento de crise em Israel, né? E há um diálogo entre Abacuque e Deus diz a Abacuque o que ele estava pretendendo fazer com a nação de Israel. Abacuque fica assustado, né? E Deus responde: calma, meu irmão, calma, meu filho, o justo verá pela fé, né?
Então, esse é um tema que não é, vamos dizer assim, novo na Bíblia, né? Ele vem desde Gênesis, né? A Bíblia, inclusive esse texto, quando se cita em Hebreus, ele vai se referir a Abraão. O próprio Gálatas e Romanos também se refere a Abraão como pai da fé, porque é a primeira pessoa que na Bíblia está escrito que ele foi justificado pela fé. E Abraão creu, e isso foi imputado por justiça. Então, foi essa passagem que culminou como estopim, né, como gatilho para a reforma protestante. Mas nós não podemos encarar esse texto de forma isolada, né? Ele tem todo um contexto por trás, né? Todo um contexto histórico, e tem todo um desdobramento como consequência, né? Mas eu queria fazer uma análise desse texto, para entender um pouquinho melhor o significado dele, a importância dele, como ele se reflete, tanto na vida de Paulo. Por que Paulo fala isso? Porque esse texto, se nós conhecermos um pouquinho a história de Paulo, a gente vai entender que, para Paulo, esse texto tem muito mais substância, tem muito mais consistência do que a gente pode imaginar. Porque Paulo, ele não fala isso apenas de um conhecimento teológico, mas ele fala de um conhecimento prático, né, de uma experiência pessoal. Então, essa carta, ela é extremamente significativa em todos os sentidos, e é isso que eu quero expor um pouco nessa noite, né? Então, a carta, aliás, é uma coisa interessante, porque essa carta foi a carta que Lutero usou para combater a teologia da Igreja Romana. Então, é uma carta aos romanos, né? Carta aos romanos, escrita à Igreja de Roma, e o Papa é considerado o bispo da cidade, né? Então, fica algo um tanto irônico, né? Ele usar a própria carta aos romanos contra a própria Roma, né? A Igreja de Roma, a gente não sabe exatamente quem fundou, né, quem levou a igreja. A gente sabe que possivelmente foi algum que esteve lá em Atos capítulo 2, né, versículo de 9 a 11, ele fala aqueles que estavam em Jerusalém no momento de Pentecostes, e lá no meio ele diz que ali haviam romanos que residiam ali, tantos judeus como prosélitos. Era o momento de Pentecostes, é uma das festas que os judeus costumavam ir para Jerusalém, que eles dizem subir para Jerusalém, você sempre sobe para Jerusalém, né? Então ali a cidade estava com, vamos dizer assim, lotação máxima, havia gente de todas as partes, né? Esse texto de 9 a 11 ele fala isso, eram medos, persas, babilônicos, e mesopotâmicos, de tudo quanto é lugar, e havia romanos juntos, né? Esse aqui também foi um dos padres de hoje de manhã. Meus irmãos, eu achei sensacional essa peça. Quem não assistiu, assista pelo site, né? Estamos descobrindo talentos. Estamos descobrindo talentos. Então, foram esses romanos que estiveram ali, né? Normalmente, essas viagens eles não ficavam 2, 3 dias, né? Eles ficavam, para ter uma ideia, em linha reta, de Roma até Jerusalém, são 2.300 quilômetros, né? Se for por terra, se for caminhando por terra, chega a 4.000 e poucos quilômetros, né? Então, quem ia por terra caminhava quase 2.000 quilômetros a mais. Então, não era uma viagem que naquela época não tinha avião, não tinha barco, né? Mas não tinha avião. E os barcos também não era uma coisa que chegava lá no porto, já tinha na direção, às vezes eles precisavam esperar um mês, às vezes, uma semana, um mês, 2 meses, para ter algum barco que fosse naquela direção. Então, quando eles chegavam lá, eles ficavam muito tempo, né? Então, eles aproveitaram esse momento ali, e eles não somente ouviram o Evangelho, né, mas eles levaram o Evangelho para Roma. A carta ela foi escrita por Paulo na cidade de Corinto, isso está lá no capítulo 16, versículo 23 de Romanos. Ele estava na casa de um senhor chamado Gaio, que parece que o cara tinha uma certa condição financeira boa, e ele estava voltando da sua terceira viagem missionária. Nessa cidade ele encontra uma senhora chamada Febe, não é a irmã da pastora, mas chama Febe,
e ela era uma diaconisa da cidade de Cencreia. Cencreia é uma cidade que fica a 8 quilômetros de Corinto, do outro lado do istmo do Peloponeso, ou o istmo de Corinto, como é conhecido hoje. Ela estava se dirigindo a Roma, e Paulo estava voltando para Jerusalém, levar algumas ofertas missionárias que a igreja na Europa estava entregando para ele entregar em Jerusalém, né? E Paulo tinha a intenção de passar por Roma, ele queria visitar Roma, mas a intenção dele não era ficar em Roma, mas ir para a Espanha. Então ele queria passar por Roma, ficar um tempo em Roma, e dali ele seguir para a Espanha, porque ele sabia que naquela região onde ele estava, tanto na Ásia Menor, quanto naquela pequena região da Europa, o seu trabalho já estava completo, ele queria campos novos para o seu ministério. E como Efebe estava indo para Roma, ele aproveitou, fez esse tratado, na verdade isso não é uma carta, né, isso é mais um tratado, né, levando a igreja de Roma a uma compreensão mais profunda do que seria o Evangelho. Essa carta é interessante porque ela responde uma pergunta que foi feita mais ou menos quase 2000 anos atrás, por uma pessoa chamada Jó. Jó 9, 2, no diálogo de Jó, ele diz assim: como pode o homem ser justo para com Deus? Jó, a gente não sabe exatamente o período que ele viveu. A gente sabe que foi entre Abraão e Moisés, né? Mais possivelmente próximo a Abraão, né? Contemporâneo de Abraão. Então, veja, essa é uma pergunta que o homem sempre esteve na sua cabeça, né? Como pode o homem ser justo para com Deus? Nem Jó responde, né? Na carta de Jó não tem essa resposta. E quem vai responder essa pergunta é Paulo em Romanos. É uma carta extremamente teológica, nem sempre é tão fácil estudá-la, né? Mas é extremamente importante. Conhecer essa carta é fundamental para a igreja cristã, né? Ele na verdade, um tratado de teologia sistemática. Ele é muito bem elaborado, muito bem estruturada. Paulo usa alguns dispositivos tipicamente da filosofia grega, né, a dialética. Ele usa muito a dialética, perguntas e respostas, e com isso ele vai construindo, né, o seu argumento em favor da fé, né? E nos primeiros 3 capítulos ele vai mostrar justamente a impossibilidade do homem ser justo diante de Deus. E ele vai culminar justamente nisso, né, que todos pecaram e todos estão destruídos da glória de Deus. Então, se todos pecaram, não há como o homem se salvar, né? Ela é a mais extensa das cartas de Paulo, né? E também é uma carta extremamente importante. Alguns chamam ela de a carta magna do cristianismo. Ela é a essência do cristianismo. Ou também o Evangelho segundo Paulo. Embora a gente chame os primeiros 4 livros do Novo Testamento de Evangelho, na verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João é mais uma biografia de Jesus, né, a história de Jesus. Mas quem faz a teologia do Evangelho é Paulo em Romanos. Muitos grandes teólogos, muitos grandes personagens da história da igreja, eles foram extremamente influenciados por essa carta, né? Dos 5 maiores teólogos, 3 deles, Agostinho, Lutero e Wesley, tiveram as suas vidas mudadas por conta dessa carta, né? Lutero, ele considerava como a principal composição do Novo Testamento, né? A principal, a mais importante de todas. E é interessante porque é uma carta que ele faz uma coisa, assim, somente Paulo conseguiria fazer uma coisa. Ele consegue juntar todas as doutrinas básicas da fé cristã e juntar numa coisa só, num livro só, né? Ele junta a teologia do pecado, a teologia da fé, ele fala de graça, ele fala de justificação, ele fala de eleição, ele fala de adoção, ele fala de santificação, ele fala de tudo. Todos esses temas, irmãos, estão lá no Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento ele está espalhado, você tem que
garimpar um pouco, né? Mas tudo está lá. O que Paulo fez em Romanos é juntar essas peças, é como se fosse um quebra-cabeça, que tivesse espalhado, né? Mais ou menos espalhado, e ele vai lá e pega cada peça e junta, e mostra como uma coisa se relaciona com a outra. Como a doutrina do pecado se relaciona com a doutrina da fé, como a doutrina da fé se relaciona com a doutrina da graça, e assim por diante. É nesse texto que a gente realmente consegue compreender toda a teologia cristã. Lutero diz assim, acerca desse livro, né, ele fala assim, essa epístola, né, essa carta, é a parte principal do Novo Testamento. Para Lutero, assim, se não tivesse nenhum outro texto do Novo Testamento, só tivesse Romanos, já seria suficiente. É mais ou menos isso que ele quer dizer. É a parte principal do Novo Testamento e o mais puro evangelho. E merece que o cristão não somente saiba de cor, palavra por palavra, como também trate dela diariamente como pão diário para a alma. Pois nunca poderá ser lida demais, nem estudada demais, nem assimilada demasiadamente bem, o quanto mais for manuseada, mais deleitável se tornará e melhor sabor terá. Vocês podem entender, podem compreender mais ou menos a visão que Martinho Lutero tinha acerca dessa carta, né? E eu acho que de todas as cartas de Paulo, seria um pouco mais ousado dizer, de todos os livros da Bíblia, acho que não tem livro mais estudado e dissertado do que Romanos. Eu tenho em casa pelo menos 2 trabalhos sobre Romanos. Um de Martyn Lloyd-Jones, que são 12 capítulos, 12 livros. Cada livro é um capítulo. Cada capítulo, por exemplo, do Romanos 1, cada capítulo do livro é um versículo. Ele pregou 12 anos. O filho dele, o filho de Martyn Lloyd-Jones, compilou todo esse material. Está em livro. E eu também tenho o livro de Karl Barth, que é o pai da teologia ortodoxa moderna, né? Que também é um livro desse tamanho, né? É um livro que realmente muito estudado e muito trabalhado, porque ele realmente é importante. Como Martinho Lutero disse, nunca se vai estudar demasiadamente ele. Nunca. Agora, para entendermos um pouco esse texto, nós precisamos entender um pouquinho de Paulo. Esses versículos, principalmente esse versículo 17, ele tem um significado muito forte quando nós entendemos quem foi Paulo. Porque, como eu disse, ele não escreve apenas baseado no conhecimento teórico das Escrituras. Ele escreve baseado muito na sua experiência de vida. Então vamos ver o que Paulo fala acerca dele. Ele se apresentando, ele falando dele. Quem é Paulo, o autor? Então vamos ler três passagens para mostrar quem era Paulo. A primeira passagem é Filipenses capítulo 3, versículo 3 a 6. Filipenses 3, de 3 a 6. Ele diz assim, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E nós confiamos e não confiamos na carne. Porque eu poderia confiar também na carne. É interessante que ele usa esse também, né? Ele falou, eu poderia confiar também na carne, né? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vem com o currículo dele. Na verdade não é currículo, aqui é o pedigree dele, né? Ele diz assim, circuncidado ao 8º dia. Então todo judeu, pela lei, tem que ser circuncidado ao 8º dia, né? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. É por isso que o nome dele era Saul. Né? Saulo já é uma latinização do nome. O nome original dele é Saul, né? E ele recebe esse nome em homenagem ao rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim. Então ele era da tribo de Benjamim. Aí ele continua, hebreu de hebreus, ou seja, ele é de linhagem hebraica. Ele não tem mistura, vamos dizer assim. Não é filho de, como, por exemplo, Timóteo era, o pai era grego e a mãe era judia. Não, ele é hebreu de hebreu. Então ele tem uma genealogia
aí dentro da casa de Israel, né? De hebreu de hebreus. É isso que ele quer dizer. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora, quando ele fala assim, a justiça que há na lei, ele quer dizer que a lei como princípio de conduta. Então, no princípio de conduta, isso que é justiça que há na lei, isso Paulo que diz isso. Então, se olhar para a lei e olhar para Paulo, fala assim, Paulo ele era irrepreensível, ele seguia, ele se comportava, ele é estrito ali no que a lei dizia. Né? Esse é o Paulo. Depois, em Gálatas 1,14, ele vai dar mais um outro detalhe sobre ele. Ele diz assim, na minha nação, ele não está falando na minha família, na minha turma, ele fala na minha nação. Ele está colocando todos os judeus aqui no meio. Né? Na minha nação, quanto ao judaísmo, que é a prática da fé judaica, avantajava-me a muitos da minha idade. Ou seja, ele era o cara da classe, né? Era nota 10 da classe. Né? Ele era o top da classe. Né? E ele fala assim, avantajava-me a muitos. Ele põe no plural. Né? Ele era superior a todos os outros. Ele conhecia a Escritura muito bem. Conhecia o judaísmo muito bem. Sendo extremamente zeloso, aqui é extremamente zeloso mesmo. A palavra é bem forte, é bem isso, é extremamente zeloso. Né? Das tradições dos meus pais. Então ele volta a falar sobre a sua herança judaica. Né? Sua herança que ele traz desde berço. Se fosse hoje, a gente fala assim, ele nasceu em berço cristão, né? A gente fala isso. Né? Paulo, assim, nasceu em berço judaico, mesmo, puro. Né? Depois ele fala mais um detalhe interessante em Atos 22, 3. Isso tudo é Paulo que fala sobre ele mesmo. Atos 22, 3. Ele, diante do Sinédrio, ele fala assim, eu sou judeu, nasci na cidade de Tarso da Cilícia, cidade de não pouca importância. Né? Aqui é mais um detalhe, porque ele é de origem, embora ele seja hebreu, tinha cidadania judaica, ele nasceu numa cidade de origem grega, e ele tinha cidadania grega. Mas ele também tinha cidadania romana, por isso que ele chamava Paulo. Paulo é o nome romano dele. Né? Saul é o nome hebraico, Saul significa pedido. Paulo, ou em latim Paulus, significa pequeno. Tem gente que acha que é o mesmo nome, né? Mas não é, são dois nomes. É como uma pessoa que tem dois nomes, né? Luiz Fernando, Luiz Carlos. Né? Então ele tinha dois nomes, Saul, Paulus. Saul, seu nome hebraico, e por ser romano ele tinha um nome latino, né? Paulus. Então ele tinha 3 cidadanias, falava pelo menos 3 ou 4 línguas, né? Fluente, né? Poliglota. Mas criei-me nesta cidade, Jerusalém. Ele foi criado em Jerusalém. Inclusive, ele tem uma irmã em Jerusalém que o sobrinho dele, inclusive, ajuda Paulo quando armaram uma cilada para matar Paulo. O sobrinho fica sabendo, ele avisa o tio, né? E é por conta da sua irmã, possivelmente, que ele morava ali. E aqui, em Jerusalém, fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era uma pessoa, até hoje, importante na história de Israel. Gamaliel era assim, o que Paulo está falando é mais ou menos o seguinte. Só, pessoal, colocar, é que hoje não sei quem seria o cientista que nós podemos dizer hoje, né? Mas seria mais ou menos assim, olha, o meu mestre foi Albert Einstein. Pode imaginar alguma coisa assim? Eu estudei em Harvard. Harvard, para quem não sabe, é considerada a melhor universidade do mundo, por todas as revistas especializadas. Né? Então, o que ele está dizendo é mais ou menos isso. Olha, eu estudei em Harvard, e quem foi meu professor, meu orientador de faculdade, foi Albert Einstein. Só isso.
Né? Gamaliel era quase que um decano do judaísmo. Ele era o grande líder espiritual de Israel. Os judeus têm uma tradição chamada Mishneh Torah, que é as tradições orais, que a Bíblia fala muito sobre isso. E elas eram passadas oralmente, por isso que é chamado Mishneh Torah. Torah é a lei, o ensinamento. Né? Mishneh porque era passado oralmente. Ela não era escrita, ela foi escrita só por um judeu chamado Moisés ben Maimon, no final do século XII, no início do século XIII, se não me engano. Ele era espanhol, mas ele escreve em Alexandria. Ele escreve Mishneh Torah porque ele recebeu essa herança, né? A herança o ensinamento era passado oralmente, né? Geração em geração. Só que quando chegou em Maimônides, né? Moshe ben Maimon, ele não tinha mais condição de passar isso para frente, então ele acabou escrevendo. E Gamaliel está dentro dessa genealogia. Ele era o responsável pela Mishneh Torah, ele era o responsável pelas tradições orais em Israel. Possivelmente, se Paulo não abraçasse a fé cristã, ele seria o próximo. Então, esse é o Gamaliel. Esse é o cara. Né? Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o seu tutor. Né? Segundo a exatidão da lei, precisão da lei, dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Irmãos, Paulo amava a Deus. Isso não tenho dúvida. Né? Não foi à toa que Deus se revelou a ele. Ele falou assim, Paulo, você quer me servir? Só que você vai ter que ser do meu jeito, não do teu. Falou a mesma coisa com Davi. Né? Foi a mesma coisa quando ele quis construir o templo. Né? Então, ele sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois do dia de hoje. Quando nós lemos esse Paulo, né, o que nós podemos perceber? Que ele era um judeu austero, fanático, nacionalista, né? Odiava Jesus, detestava o cristianismo, ele considerava Jesus um blasfemo, ele considerava o cristianismo uma heresia. Não é à toa que ele perseguia a igreja. Lembrando que a igreja, no início, era composta basicamente por judeus. Ele não perseguiu os cristãos que eram gentílicos. Né? Ele perseguiu os cristãos judeus, ou os judeus que abraçaram a fé cristã. Quando ele vai para Damasco, ele tinha cartas para trazer presos judeus. Ele não tinha autoridade sobre os gentios. Porque ele considerava o cristianismo heresia. Ele considerava Jesus uma blasfêmia. Esse era o cara. Aqui a gente consegue entender um pouquinho mais essa compreensão de Paulo, né, em relação à fé. Né? Agora veja o que ele continua em Filipenses 3, do versículo 7. 3, 7 a 9. Mas o que era para mim lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Quer dizer, tudo que ele tinha, ele tinha fama. Ele era bem conhecido. O pessoal gostava deles. Né? Os judeus, principalmente o Sinédrio, gostavam muito dele. Né? Ele abraçou as ideias ali, que eles tinham no Sinédrio. Né? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Não foi pouco que ele perdeu. Não foi só a posição social que ele perdeu. Perdeu muita coisa. Nós não sabemos se ele era casado ou não. Possivelmente ele era casado. Porque para fazer parte do Sinédrio tinha que ser casado. Tinha que ter mais de 30 anos e ser casado. O que alguns acreditam que ele fosse viúvo, que é uma grande possibilidade. Mas outros, por conta de algumas passagens, entendem que a esposa dele pediu divórcio. Quando ele se converteu. Nós não sabemos. Descobriremos quando chegarmos no céu. Né? Porque a Bíblia, pelo menos, não fala sobre isso. Mas o que a gente sabe, né,
que ele perdeu muito mais do que a gente possa pensar ou imaginar. Ele não era uma pessoa qualquer, não só dentro do judaísmo, mas socialmente. Para ele ter uma cidadania romana de nascimento, não era qualquer um. Possivelmente o pai dele ou o avô dele recebeu isso de presente, como prêmio, que era muito comum Roma fazer isso, né, dar a cidadania para alguém, como um prêmio ou como uma recompensa por serviços prestados a Roma. E Paulo, como o seu pai tinha essa cidadania, ou ele, ou de qualquer maneira o pai tinha, ele recebeu por herança, ele recebeu por nascimento. Então ele era romano por seu nascimento, que era, vamos dizer assim, era o top da cidadania. Dava a liberdade dele assumir qualquer posição dentro de Roma. Então ele não era uma pessoa, ele tinha posição social alta, tinha poder econômico para pagar um mestre como Gamaliel, não era qualquer um. Né? A irmã dele morava em Roma, em Jerusalém. Ele morou em Jerusalém, foi educado em Jerusalém. Então ele não perdeu pouca coisa, ele perdeu muito. E veja, ele continua, e as considero como refúgio. Refúgio é aquilo mesmo que você está pensando. É isso mesmo. A palavra é só usada aqui. O conceito dele é resto de comida. É aquele resto que cai no chão, que você não pode aproveitar para nada, que vai jogar no lixo. Né? É isso que é refúgio aqui. Mas ele também se refere àquilo que você come e que você não aproveita. Então, você elimina. É isso também. Algumas traduções usam esse outro termo. Então, é refúgio. Não serve para nada. Jogar fora. Então, considero como refúgio para ganhar a Cristo. Veja o que ele considera todo aquele histórico da vida dele, que nós lemos agora. Agora, aqui vem o ponto, né, chave dessa inflexão aqui na vida de Paulo. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Uau! Não foi ele que falou que dentro da justiça da lei ele era irrepreensível? Não tendo justiça própria, que procede da lei. Uau, não era aquele que conhecia a lei? E conheceu, não foi de qualquer um, foi de Gamaliel, o Einstein da época. Senão, a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Meu irmão, quando a gente lê isso aqui, a gente começa a entender um pouquinho mais por que ele escreveu o justo viverá pela fé. Quando ele traz a doutrina da justificação, porque ele experimentou na sua própria vida pessoal a justiça que provém da lei e sabe quais foram as consequências dessa justiça em si mesmo. Então, quando ele escreve Romanos, ele não escreve baseado simplesmente no seu conhecimento teórico das Escrituras, tanto da lei como dos profetas. Mas ele escreve também numa experiência pessoal com a lei e com Cristo. Ele percebe a diferença, ele sabe qual é a diferença. Então, ao mesmo tempo que Paulo foi aquele austero, né, ele traz isso para o cristianismo. Né? Ele era uma mente brilhante, ele era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. O que faltava era esse clique para ajustar o seu entendimento. E ele compreendia, como ninguém naquela época, qual era o papel da lei. Por isso, quando a gente fala de conversão de Paulo, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Né? Porque, normalmente, quando a gente fala de conversão, a gente fala assim, uma pessoa que não conhecia Cristo agora conhece. Uma pessoa que não tinha Deus agora tem. Uma pessoa que era idólatra agora não é. Paulo não foi isso. Paulo tinha Deus. Paulo seguia Deus. Amava Deus. Nós lemos lá, ele era zeloso com as coisas, extremamente zeloso com as coisas de Deus. Né? Hoje a gente diria assim, ele era um beato. Né? Mas qual foi a conversão? Qual foi a mudança dele? Né? A mudança dele, a conversão dele foi de um entendimento de uma retidão para outro tipo de retidão. Né? Da sua própria retidão de obras, justificado pela lei,
pela retidão que provém de Deus através da fé. Foi essa mudança que ele fez. Não é à toa que ele fala em Romanos 12, né? Aliás, em Romanos que ele fala isso, né? Transformais pela renovação da sua mente. Mude a maneira de você pensar. Porque a maneira que ele pensava era a maneira do mundo, justificado pela lei. Mas ele descobriu que pela lei ele jamais seria justificado. Então há uma mudança de paradigma aqui. A salvação, o que Paulo entendia? Entendia que a salvação foi dada aos judeus, mas à parte da lei. Ela é universal, era para todos. Não é exclusiva. Lembra que ele é nacionalista? Mas ela não é exclusiva. Ela é inclusiva. Aliás, se quer falar de inclusão social, você tem que falar de cristianismo. Não existe nenhuma religião que inclui mais do que o cristianismo. E é dádiva de Deus a todo homem. Quando Paulo entendeu isso, é que ele escolheu ser apóstolo dos gentios. Ele primeiro tentou na sua própria casa, né, dentro de Israel. Mas depois ele percebeu que ele foi chamado, na verdade, para levar aos gentios. Embora ele nunca tenha desprezado os judeus. Aliás, em Romanos tem 3 capítulos que ele fala só sobre os judeus. Né? Agora, ele não, em nenhum momento, Paulo vai deixar a lei de lado. Isso que é importante entender. Né? Ele partilhava de forma inquestionável, né, a fé judaica na centralidade da lei. O judaísmo até hoje era centrado na lei. E Paulo não muda isso. Ele tinha essa fé. Tanto que em Romanos, capítulo 7, no versículo 12, né, ele fala que a lei é santa, justa e boa. E no versículo 14, ele fala que a lei é espiritual. 7,14 ele fala que a lei é espiritual. Então ele nunca vai questionar a questão da lei. Ele nunca vai questionar a origem divina da lei, nem a autoridade da lei. O que ele vai questionar é a justiça que provém da lei, que é outra coisa. O que ele entende aqui, que é o fundamental, é que a lei era centrada em Cristo. Então o que ele faz? Ele tira a lei e coloca Cristo. Por isso que a teologia de Paulo é a centralidade de Cristo. Por isso que ele usa muito o termo em Cristo. Quando ele fala em Cristo, ele está colocando Cristo no centro de todas as coisas. Assim como o judeu coloca a lei no seu centro, Paulo coloca Cristo no seu centro. Romanos 10,4, uma música que nós cantamos aqui. Isso nos faz entender essa mudança de paradigma. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora, vamos entender fim aqui. Né? Alguns entendem que fim é assim, acabou a lei. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, porque aí a gente tem que entrar um pouquinho no termo que ele usa por fim. Né? O termo que ele põe fim aqui é o mesmo que acho que Mateus usa quando Jesus fala está consumado. Né? É no sentido de estar completo. A lei só está completa com Cristo. É isso que ele quer dizer. A lei leva a Cristo. A lei aponta para Cristo. A lei não justifica, mas Cristo justifica. Mas a lei é, como Paulo mesmo fala, é um aio. Ele é um guia para te levar a Cristo. É interessante que Martinho Lutero entendeu isso. Martinho Lutero tem uma frase que ele diz assim: a lei nos leva a Cristo para a justificação. Mas ele não despreza a lei. E ele diz, e Cristo nos manda de volta a lei para a santificação. Então ele não põe a lei de lado, nem Paulo põe a lei de lado, mas ele põe no seu devido lugar. A lei não pode estar acima de Cristo. A lei tem que estar sob Cristo, sob a tutela de Cristo, na orientação de Cristo. A lei não é para justificação, mas é para santificação. Não é para entrar em legalismos. Legalismo é a justiça pela lei. Então Lutero entendeu isso, assim como Paulo entendeu.
Porque o fim da lei, o objetivo da lei é Cristo, é chegar em Cristo. Porque em Cristo a lei se cumpre. E é por isso que é justiça de todo aquele que crê. Porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. E Paulo entendeu isso. Por isso que quando a gente lê assim, Paulo escrevendo isso, que o justo verá pela fé, ele não está falando apenas da boca para fora, ou ele não está falando apenas uma tese teológica, mas ele está falando de uma experiência que ele teve, porque ele conheceu a justiça que provém da lei, e ele experimentou a justiça que provém de Deus. E ele falou assim, a primeira não vale nada, o que vale é a segunda. É nesse panorama que a gente tem que entender esses dois versículos. Voltando para Romanos 1, 16, 17. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É interessante que antes ele perseguia o cristianismo, né? Agora ele fala o contrário. Agora ele fala que ele não se envergonha, né? E por que ele não envergonha? Né? Por que ele não sente vergonha? Por 4 motivos aqui ele diz que ele não se envergonha. Primeiro que é poder de Deus. A origem do Evangelho não é humana, não é criação humana. A origem do Evangelho é Deus. Jesus é Filho de Deus. Ele veio trazer o Evangelho. Ele é o próprio Evangelho. Então é poder de Deus. Né? É aquela resposta que Jó tanto procurou. Quem que pode se justificar diante de Deus? Segundo, é para salvação. A lei não salva ninguém. Quem é advogado sabe que a lei só condena. Nós lemos ali em Gálatas, né, que maldito aquele que pela lei, se guiar pela lei. Porque não consegue, ele vai se frustrar. Porque qualquer coisa, a lei nunca absolve, a lei só condena. Se você pisar na bola, pronto, está condenado. Então não tem como. Por isso que é maldito. Já pensou você ficar o tempo todo pensando para você não pisar na bola? Para você não errar, para você não quebrar a lei. Então é poder de Deus para quê? Para a nossa salvação. Segundo, é para todos, para todo aquele que crê. Não é por obras. Não é pela justiça que vem pela lei. Muito pelo contrário. 4º ponto é que mediante a fé. Você alcança isso mediante a fé. E Paulo sabia que era buscar a justificação através da lei. Né? Teve uma situação que, com os apóstolos, né, Paulo não estava nessa época ainda, não era apóstolo ainda, mas os demais estavam, uma discussão em Mateus 19, 25, 26. É uma discussão interessante que os discípulos, né, com Jesus, diz assim, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Parece Jó repetindo a pergunta, né? Quem pode ser justo diante de Deus? Né? E Jesus, fitando neles, olhou para eles e disse assim, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Por isso que Paulo fala assim, é o poder de Deus para a salvação, porque para o homem é impossível para o homem se salvar. Paulo, ele enfatiza que a justiça não vem por meio da observância da lei, mas simplesmente por um ato de fé, confiar em Deus. Vamos pegar mais uma pecinha lá do Antigo Testamento, Salmo 49, versículo 7 e 9. Salmo 49. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima. E cessará a tentativa
para sempre. É impossível. Mesmo que você pegue toda a fortuna do mundo, todo o ouro, toda a prata, junta tudo, dá para Deus, Deus vai falar assim, meu amigo, está faltando 99% do que você está me devendo. E os juros é alto, viu, irmãos? Mais do que cartão de crédito. Você será a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Ele está falando da vida eterna. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte, a vida eterna não se alcança através de qualquer coisa que você possa dar a Deus. O preço dela é impossível de ser pago. Porque o preço dela, na verdade, não é financeiro. É com vida. Porque o salário do pecado é a morte. Então Lutero, voltando aqui um pouco para Lutero entendeu essas coisas. Por ele ser um estudioso da Carta aos Romanos, ele conhecia bem a história de Paulo, conhecia bem todo isso. Lembra que quando ele chega nesse ponto, há todo um arcabouço por trás, toda uma história por trás. Não é uma coisa que acontece de repente, não é um raio que caiu na cabeça dele. É um histórico, ele já era formado, já era um doutor em teologia, ele já vinha estudando, ele já vinha observando as coisas. Não foi à toa que ele escolheu dar aula de Romanos, dar esse estudo em Romanos. Isso tinha todo um pano de fundo por trás, histórico por trás. O que Lutero viu aqui foi a mesma coisa que Paulo viu. Lutero viu que a salvação não podia depender de penitências ou indulgências. Ou qualquer outra prática religiosa, como a igreja romana, na era medieval, afirmava. Foi isso que foi o mesmo clique que deu em Paulo, deu em Lutero. Ele percebeu isso também. Por isso que essa carta é extremamente importante para a reforma, para o pensamento de Lutero. E Lutero ele vai pontuar as suas teses em função disso. Não só são 95, né? Ele pontua em vários pontos, em várias outras teologias, né? Mas algumas teses, a gente percebe bem a influência desse texto, dessa compreensão que ele teve em relação a esse texto, em relação a tudo que ele estava passando. Então, eu queria pedir para a mesa colocar, são 4 teses. A primeira tese, isso foi em Wittenberg, né? Em alemão o W se pronuncia como V, viu, irmãos? Então é Wittenberg. Então a primeira tese que ele diz assim, erram, portanto, os pregadores de indulgências, quem viu hoje de manhã, viu aqui os pregadores de indulgência, né? Vendendo indulgência, né? E não eram só indulgências, eram também relíquias, né? Eles estavam vendendo aqui espinho da coroa de Jesus. Quando cheguei lá, já tinha acabado, infelizmente. Então, erram, portanto, os pregadores de indulgência que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Erra. Veja, aqui já está no fundo essa ideia de que a salvação é pela graça e pela fé. Porque ele fala, erra quem acha que você vai ser salvo, você vai ser absolvido, porque você tem uma carta de indulgência do Papa. O ruim, bom, o pior de tudo, é que se uma pessoa leva a outra, né, é guias de cego. Erra os pregadores das indulgências, ou seja, aqueles que vendem a indulgência, e erra aqueles que compram indulgência achando que vão ter a sua culpa perdoada. Segunda tese, a 36. Qualquer cristão que está verdadeiramente contrito tem remissão plena, tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas,
mesmo sem a carta de indulgência. Irmão, isso aqui abalou Roma. Veja só aqui. Primeiro, quando ele fala assim, verdadeiramente contrito, ele está falando de arrependimento. Quando ele fala assim, qualquer cristão que está verdadeiramente contrito, ou seja, que está verdadeiramente arrependido, e a Bíblia diz que só com arrependimento você tem o perdão. Se você não arrepender de alguma coisa, como é que você vai ter perdão? Você não se arrependeu? Quando tanto Jesus quanto João Batista começou a sua pregação, ele começou com essa palavra, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, quando ele fala verdadeiramente contrito, ele está dizendo verdadeiramente arrependido. Aí ele diz, esse que está arrependido, esse verdadeiramente arrependido, esse tem a remissão plena, não é parcial. Porque as cartas de indulgência muitas vezes eram parcial. Fala, você tem 10 anos de perdão. Você tem 5 anos de perdão. Depende de quanto você paga. Se você pagar pouco, é menos tempo. Se você pagar mais, é mais tempo. Então veja que a salvação não era nem para todo mundo. Né? Para quem era rico, tudo bem. Podia pagar, tinha lá 10, 15, 20 anos. Quem não podia pagar, o pobre que fazia 2 dias pago. O máximo. Mas ele fala que não, você tem a remissão plena, tanto da pena quanto da culpa, que são suas dívidas. E ele faz, aqui que está o abalo a Roma, mesmo sem a carta de indulgência. Irmãos, vamos lembrar que nessa época Roma estava construindo a capela a Basílica de São Pedro. A Sistina já existia, né? Mas era de São Pedro, que começou um pouquinho antes que isso aqui, acho que uns 10 anos antes e terminou, acho que uns 50 anos depois, se não me engano. E eles precisavam de muita grana para manter aquilo. Muito dinheiro. Né? E eles só conseguiam assim, venda de indulgência, venda de indulgência, venda de indulgência. Você tem o perdão. E Lutero falou assim, de jeito nenhum. Lutero percebeu que ali havia uma exploração comercial. Era o bazar de Anás. Eu lembro que Jesus chegou no templo, né? O pessoal chama aquele comércio no templo de bazar de Anás. Anás era o sumo sacerdote na época. Então, era o bazar de Anás. E ele falou assim, não, se ele tiver arrependido, se ele se arrepender do seu pecado, ele tem... Nossa, Roma ficou doido, como é que eu vou ganhar dinheiro agora? Né? Tese 52, a próxima. Vã é a confiança na salvação por meio das cartas de indulgência. Esquece. E veja que ele fala, mesmo que o comissário eram as pessoas que vendiam. Né? Quem veio hoje de manhã vai ver, lá tinha os comissários aqui. Quem não vê, assiste depois que vale a pena ver, irmãos. É muito interessante, né? Foi bem fiel no momento histórico. Né? Mesmo que o comissário, ou até mesmo o próprio Papa, desse a sua alma como garantia pelas mesmas. Podia ter a garantia que fosse. Né? Qualquer uma. Mesmo que o Papa fosse, né? Pode confiar que eu dou a minha vida por isso. Eu falo assim, é vã a confiança nisso. Porque essas cartas de indulgência não valem nada. Não tem valor nenhum. Talvez valor histórico apenas, conhecer um pouquinho da história, mas fora isso não tem mais nenhum. Espiritualmente não tem valor nenhum. Não são cartas que vão dizer para você que você está salvo. A única carta que diz se você está salvo ou não é essa. Fora dessa, nenhuma. E a última, só escolhi 4, né, para não ser extenso. São inimigos de Cristo e do Papa aqueles que, por causa da pregação de indulgências, né, que pregam a indulgência, né, fazem calar por inteiro a palavra de Deus nas demais igrejas. Isso aqui é forte, irmãos. Isso aqui é forte. Ele está dizendo que são inimigos de Deus aqueles que colocam
a pregação das indulgências no lugar da palavra de Deus. Não é à toa que uma do solo, né? Solo scripte, né? Somente a escritura. Né? As bulas papais caem fora. Qualquer coisa que o Papa escreva só tem validade, no máximo, aí, literária. Espiritualmente não tem. Talvez aí uma orientação espiritual, mais nada. Não tem nenhum outro poder além disso. Então, com isso, Lutero, a partir desse texto de Romanos, né, o justo verá pela fé, a salvação é pela graça, pela fé. Né, isso tudo, né, vem minar tudo aquilo que Roma estava querendo. Por isso que abala Roma. E lembrando que Paulo não queria criar uma nova igreja. Ele queria reformar a igreja. Desculpa, Lutero. Lutero queria reformar a igreja, queria que a igreja arrumasse a sua teologia. Ele não queria destruir, ele não estava contra a igreja. Ele se tornou contra a igreja quando a igreja se tornou contra ele. Quando quase mataram ele. Né? Ele teve que ser protegido, né? Para que ele pudesse continuar a viver. Né? Então essa é a influência desse texto. Né? Como é que esse texto chega para Paulo e chega para Martinho Lutero. Martinho Lutero se identifica muito com a história de Paulo, pelo que Paulo passou. Lógico que tem as suas nuances, né? Mas há muita similaridade de uma coisa com a outra. Né? E quais foram as consequências aqui em termos de igreja, de teologia, de futuro? Né? 4 consequências. Né? Primeira consequência é que não há mediador entre Deus e os homens. Não estou falando de Cristo, lógico que Cristo é o único mediador. Mas nenhum papa, nenhum padre, nenhum cardeal, bispo, seja lá que for, até mesmo pastor, é um mediador entre você e Deus. Ele pode ser intercessor, que é outra coisa, mediador não. Isso aqui ele restaura o que a gente chama de sacerdócio universal dos crentes. Você não precisa ir até um papa, um padre, para confessar, por exemplo. Isso você pode fazer direto diante de Deus. Isso era uma coisa que Roma nunca quis. Principalmente a Roma medieval, pelo menos. Porque era uma forma de manter o seu poder sobre o povo. Né? O clero era um instrumento para isso. Né? A igreja, lembrando que o Papa era considerado o substituto de Cristo, né? O título dele é Vicarius Filii Dei, né? Vigário é substituto, né? Substituto do Filho de Deus. Daí vem a ideia da infalibilidade papal, que o Papa fala é como se Cristo estivesse falando. Isso sim é heresia, né? Então, como se ele tivesse, se o Papa fosse esse mediador. Né? Então ele fala, não, você como cristão, você tem direito de chegar-se a Deus diretamente. Segunda consequência, cada pessoa é uma pessoa privada, ou seja, individual, diante de Deus, sozinha diante de Deus. Isso é uma consequência. Respondendo diretamente para Ele, tendo como parâmetro a Bíblia, como verdadeira palavra de Deus, ou seja, ele restaura a autoridade bíblica na vida do cristão. Então você é responsável pela sua própria vida espiritual diante de Deus. Você não precisa de intermediários aí, e você responde diretamente a Deus. E o que você tem como base para esse parâmetro, para estar diante de Deus, é a Bíblia. Não é nada que o Papa fala, nem nenhuma carta que ele te dê. Lembra que quando Paulo falou justo, ele fala no singular, o justo. Então é você. Né? Terceiro, a depravação total do homem não permite que ele faça algo para se salvar ou justificar-se diante de Deus. Ou seja, é a impossibilidade humana. Não adianta você comprar carta de indulgência. Não adianta. Não adianta você pagar penitência. Também não adianta. Penitência também não vai te tirar do inferno. Né? Não tem nada que você possa fazer. Por isso que o justo viverá.
O viver vem de Deus. É o poder de Deus para te dar vida. E quarto, a salvação depende só e exclusivamente da fé, que é uma virtude passiva, dada livre e gratuitamente pela graça de Deus aos escolhidos, ou seja, é a graça salvadora. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Não por obras, não por indulgências, não por penitência, não por nada disso, mas simplesmente pelo amor e pela graça de Deus. Vejam, irmãos, onde chega as consequências dessa palavra. Como uma descoberta tão simples, né? É o homem que complica as coisas, né? O justo viverá pela fé. Só e tão somente pela fé. Por isso, o sola. Só a fé, só a graça, só a Escritura, só Cristo e só Deus a glória. Amém? Que Deus seja glorificado. Em nome de Jesus.